Eu vou mergulhar no mar da misericórdia de Deus. Eu vou mergulhar no mar da sua misericórdia. Vamos continuar a leitura do Diário de Santa Faustina. Nós paramos no parágrafo 88, onde Santa Faustina relata o desejo de Jesus, de que no primeiro domingo após a Páscoa a imagem fosse exposta publicamente. O desejo aí dele inaugurar, segundo as aparições dela, a festa da misericórdia. Bom, nós vamos continuar agora no parágrafo 89, mas antes de dar sequência eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido, da vã complacência nos sucessos tão funesta à obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José, tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. De antemão já peço para você relevar certos percalços aqui na leitura, porque hoje eu acordei com a cabeça um pouquinho bagunçada, alguma vertigem aqui, e quando isso acontece, os olhares se misturam, mas entregarei o meu melhor. Bom, parágrafo 89. Por admirável desígnio tudo aconteceu como o Senhor havia exigido. A primeira hora que a imagem recebeu das multidões foi no primeiro domingo depois da Páscoa. Durante 3 dias ela ficou exposta publicamente e recebeu a honra dos fiéis, pois estava colocada em Ostra Brahma, na parte alta da janela, e por isso podia ser vista de muito longe. Em Ostra Brahma era comemorado solenemente por esses 3 dias o encerramento do jubileu da redenção do mundo, os 1900 anos da paixão do Salvador. Agora vejo que a obra da redenção está ligada com a obra da misericórdia, que o Senhor está exigindo. Parágrafo 90. Certo dia vi interiormente o quanto terá que sofrer o meu confessor. Os amigos te abandonarão e todos se oporão a ti e as forças físicas diminuirão. Eu te vi como um cacho de uvas escolhido pelo Senhor e jogado no Eu te vi como um cacho de uvas escolhido pelo Senhor e jogado no lagar dos sofrimentos. A tua alma, Padre, em certos momentos, estará cheia de dúvidas no que se relaciona com essa obra e comigo. E vi como se o próprio Deus se lhe opusesse e perguntei ao Senhor por que assim procedia com ele, como que dificultando o que lhe ordenara. E o Senhor disse: procedo assim com ele para testemunhar que essa obra é minha. Diz-lhe que de nada tenha medo, o meu olhar está voltado para ele dia e noite. Haverá tantas palmas na sua coroa quanto almas se salvarem por esta obra.
Não recompenso o bom êxito no trabalho, mas o sofrimento. Parágrafo 91. Ó meu Jesus, só vós sabeis quantas perseguições estou sofrendo, apenas porque vós sou fiel e porque me atenho firmemente às vossas exigências. Vós sois a minha força, sustentai-me para que sempre cumpra fielmente tudo o que de mim exigis. Porque por mim mesma nada posso, mas se vós me acompanhardes, nada significam todas as dificuldades. Ó Senhor, bem vejo que desde o primeiro momento em que a minha alma recebeu a capacidade de conhecer-vos, a minha vida é uma contínua luta, e cada vez mais acirrada. Todas as manhãs, na meditação, preparo-me para a luta que dura o dia todo, e a Santa Comunhão é a garantia de que vencerei, e assim acontece. Tenho medo do dia no qual não tenho a Santa Comunhão. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige. A coragem e a força não estão em mim, não me pertencem, mas sim àquele que mora em mim, a Eucaristia. Meu Jesus, quão grandes são as incompreensões. Algumas vezes, se não fosse a Eucaristia, eu não teria coragem de ir adiante por esse caminho que me indicastes. Parágrafo 92. A humilhação é o meu alimento cotidiano. Compreendo que a esposa deve assumir tudo que diz respeito a seu esposo e, portanto, a sua veste de ultrajes deve recobrir-me também. Nos momentos em que muito sofro, procuro calar-me, porquanto não confio na língua que, em tais momentos, tem a tendência de falar de si mesma e ela deve servir-me para glorificar a Deus por tantos bens e dons que me concedeu. Quando recebo a Jesus na Santa Comunhão, peço-lhe com fervor que se digne curar a minha língua, para que não ofenda com ela a Deus nem ao próximo. Desejo que a minha língua incessantemente glorifique a Deus. Grandes são os erros cometidos pela língua. A alma não atingirá a santidade se não tomar cuidado com a sua língua. Parágrafo 93. Resumo do Catecismo sobre os votos religiosos. Só um minutinho. O que é o voto? O voto é uma promessa voluntária feita a Deus de realizar a ação mais perfeita. O voto obriga em coisas ordenadas pelos mandamentos? Sim, a realização da ação em coisas ordenadas pelos mandamentos é de dúplice valor e mérito, enquanto sua negligência é uma dupla transgressão e maldade. Porque quando se transgride o voto, acrescenta-se então ao pecado contra o mandamento ainda o pecado do sacrilégio. Por que os votos religiosos têm valor tão elevado? Porque constituem o fundamento da vida religiosa, aprovada pela Igreja, na qual os membros, unidos numa comunidade religiosa, comprometem-se a buscar incessantemente a perfeição através dos 3 votos religiosos: pobreza, castidade e obediência, observados de acordo com as regras. O que significa buscar a perfeição? Buscar a perfeição significa que o estado religioso em si não exige perfeição já adquirida, mas obriga, sob pena de pecado, ao trabalho diário para consegui-la. Portanto, o religioso que não queira aperfeiçoar-se negligencia a principal obrigação do seu estado. O que são os votos religiosos solenes? Os votos religiosos solenes são tão estritos que, apenas em casos extraordinários, só o Santo Padre pode dispensá-los. O que são os votos simples?
são votos menos rigorosos. Dos perpétuos e anuais dispensa a Santa Fé. Qual é a parágrafo? Não, perdão. Não é parágrafo. Qual é a diferença entre o voto e a virtude? O voto abrange apenas o que é ordenado sob pena de pecado, ao passo que a virtude se eleva mais alto e facilita o cumprimento do voto. E, ao contrário, transgredindo o voto, comete-se uma falta e uma transgressão contra a virtude. A que obrigam os votos religiosos? Os votos religiosos obrigam a buscar as virtudes e a tal submissão aos superiores e às regras, em virtude do que o religioso entrega a sua pessoa à ordem, renunciando a todos os direitos sobre si próprio e às suas atividades que dedica ao serviço de Deus. Do voto de pobreza. O voto de pobreza é a espontânea renúncia ao direito à propriedade, ao seu uso, com o objetivo de agradar a Deus. Que bens são relacionados com o voto de pobreza? Todos os bens e objetos pertencentes à congregação. Não se tem direito ao que foi dado, coisa ou dinheiro, desde que tenha sido aceito. Todos os donativos ou presentes que foram doados a título de gratidão por direito, pertencem à congregação. Quaisquer ganhos pelo trabalho ou mesmo rendas não podem ser utilizados sem violar o voto. Quando se transgride ou viola o voto segundo o 7º mandamento? Transgride-se quando, sem permissão, alguém se apodera para si ou para outros de uma coisa pertencente à casa. Quando se retém alguma coisa sem permissão, com o objetivo de apoderar-se dela, quando sem autorização se vende ou se troca alguma coisa pertencente à congregação, quando se utiliza uma coisa para outro fim que não o indicado pelas superioras, ou quando se dá a alguém, ou aceita-se sem licença. Quando por negligência destrói-se ou estraga-se alguma coisa, quando transgredindo-se de uma casa a outra leva-se alguma coisa sem permissão. Nos casos de transgressão do voto de pobreza, o religioso é igualmente obrigado à restituição à congregação. Da virtude da pobreza. É uma virtude evangélica que obriga o coração a desprender-se dos apegos e às coisas temporais. A ela, o religioso, em virtude da profissão, está estritamente obrigado. Quando se peca contra a virtude da pobreza? Quando se desejam coisas contrárias a essa virtude, quando se tem apego a alguma coisa, quando se utilizam de coisas supérfluas. Quantos e quais são os graus da pobreza? Praticamente são 4 os graus da pobreza na profissão religiosa. Não dispor de algo independentemente dos superiores, matéria estrita. Fechou. Voltou. Vou voltar aqui. Não dispor de algo independentemente dos superiores, matéria estrita de voto. Evitar o supérfluo, contentar-se com as coisas indispensáveis, constitui a virtude. De boa vontade, dar preferência às coisas piores, e isto com satisfação interior, tais como a cela, o vestuário, a alimentação, etc. Alegrar-se com a indulgência. Do voto de castidade. A que obriga esse voto? A renunciar ao casamento e a evitar tudo que seja proibido pelo 6º ou pelo 9º mandamento. A falta contra a virtude é violação do voto? Toda a falta contra a virtude é ao mesmo tempo violação do voto, porque aqui não existe a diferença entre o voto e a virtude, como na pobreza ou na obediência. Todo o mau pensamento é pecaminoso?
Nem todo mau pensamento é pecaminoso, mas torna-se tal quando a consideração da mente se une à complacência da vontade e ao consentimento. Além dos pecados contrários à pureza, existe alguma coisa que traz prejuízo à virtude? Traz prejuízo à virtude a dissipação dos sentidos e da imaginação, e a liberdade dos sentimentos, a excessiva familiaridade e as amizades particulares. Quais são as maneiras de preservar a virtude? Subjugar as tentações interiores com o pensamento da presença de Deus e também com a luta sem temor. E quando as tentações exteriores, evitar as ocasiões. Geralmente, existem 7 maneiras principais: vigiar os sentidos, evitar as ocasiões, rejeitar a ociosidade, afastar rapidamente as tentações, evitar todas as amizades particulares, ter o espírito da mortificação e revelar todas as tentações ao confessor. Além disso, existem 5 meios de garantir a virtude: a humildade, o espírito de oração, a preservação da modéstia, a fidelidade à regra e a sincera devoção à Santíssima Virgem Maria. Do voto de obediência. O voto de obediência é superior aos 2 primeiros, porque ele propriamente constitui uma oferta total, um holocausto, e é o mais necessário, porque constrói e vivifica todo o organismo da vida religiosa. A que obriga o voto de obediência? O religioso, através do voto de obediência, promete a Deus que obedecerá aos legítimos superiores em tudo o que lhe ordenarem de acordo com as regras. O voto de obediência torna o religioso dependente do superior em virtude das regras, em toda a sua vida e todas as questões. O religioso comete pecado grave contra o voto todas as vezes que não obedece a uma ordem dada, em virtude da obediência ou das regras. Da virtude da obediência. A virtude da obediência eleva-se acima do voto e abrange as regras, os regulamentos e até mesmo os conselhos dos superiores. A virtude da obediência é indispensável ao religioso. A virtude da obediência é tão necessária ao religioso que, mesmo que façam o bem, se o fizer contrariando a obediência, os seus atos tornam-se maus ou sem mérito. Pode-se pecar gravemente contra a virtude da obediência? Peca-se gravemente quando se despreza a autoridade ou a ordem do superior e quando da desobediência decorrer prejuízo espiritual ou temporal para a congregação. Que faltas ameaçam o voto? Preconceitos e antipatias para com o superior, murmurações e críticas, lentidão e negligência. Graus da obediência. Execução pronta e plena. Obediência da vontade quando a vontade leva a mente a submeter-se ao juízo do superior. Santo Inácio apresenta, além disso, 3 meios que facilitam a obediência. No superior, quem quer que ele seja, ver sempre Deus. Justificar diante de si mesmo a ordem ou a opinião do superior. Aceitar toda a ordem como se fosse de Deus sem discutir ou analisar. O meio geral é a humildade. Não há coisas difíceis para o humilde. Parágrafo 94. Ó meu Senhor, inflamai o meu amor para convosco, para que em meio às tempestades, sofrimentos e provações, o meu espírito não desfaleça. Vós vedes como sou fraca. O amor tudo pode. Bom, nós vamos parar aqui então, por causa do tempo do vídeo, no parágrafo 94, e no próximo vídeo a gente inicia o parágrafo 95. Muito interessante ela alinhar aí, né, essas questões do catecismo no meio do seu diário. Bom, ficamos por aqui. Se o Diário de Santa Faustina está te ajudando a perseverar no caminho de santidade,
Curta, compartilhe e deixe seu like. Ajude esse apostolado para que mais e mais pessoas conheçam as vidas dos santos. A playlist já tem aqui de São José, a imitação de Cristo, a vida de Santa Rita de Cássia e o diário de Santa Faustina, além das meditações do livro de Santa Teresa de Jesus, conhecida como Santa Teresa d'Ávila. Bom, ficamos por aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Tchau, tchau.